minha gente, com alegria, estamos chegando às 11 horas da manhã com mais um episódio do De Papo com essa que vos fala, com a Pri. Que bom ter você aqui junto com a gente. Já se inscreve no canal, já curte, para você ter acesso a todos os conteúdos de qualidade, bate-papo gostoso aqui só para você. Vamos apresentar a nossa convidada de hoje. Nós estamos recebendo a doutora Jordana. Olá! Ela que é especialista em harmonização facial, pra gente bater um papo maravilhoso. Então aumenta o volume e vem. Seja bem-vinda! Muito obrigada por me receber aqui. Imagina. Vai ser um prazer conversar com vocês um pouquinho, falar de autoestima, falar também da importância, né, da gente se cuidar, das escolhas de profissional nessa área, que a gente tem tanto medo, né, nesse cenário aí. Então vamos desmistificar algumas coisinhas, conversar bastante. Tirar todas as dúvidas que a gente fala, né, doutora? Fala harmonização facial, pra muita gente já vem um ponto de interrogação. Tá, Sim. mas como é que é? Qual que é a diferença? Por exemplo, eu já ouvi falar, doutora, você que é especialista da área, você já deve ter ouvido também. Ah, eu queria colocar botox na boca. Confunde, né? Ah, fulano colocou botox na boca. Doutora, já explica pra gente a diferença de alguns procedimentos que a gente acaba confundindo. Sim, eu acho bem legal falar sobre isso, porque são tantas as estruturas faciais que a gente tem para trabalhar, né? Então, o Botox, por exemplo, a gente trabalha em partes musculares, né? Então, por exemplo, a parte labial, né, que você falou, já seria uma parte volumétrica, que a gente teria que realmente colocar volume. Então, a gente já parte para os preenchimentos, né, que é o ácido hialurônico. Então, são procedimentos diferentes, produtos diferentes. Então, a gente tem que saber entender o que o paciente quer para saber qual procedimento fazer, né? E qual produto utilizar. Então, se a pessoa tá ali com uma boca, né, um voluminho, não é o botox que ela colocou. Não. É outra coisa. É o ácido hialurônico. Ácido hialurônico. É bom a gente esclarecer, porque tem muito essa confusão, né? Sim. A gente não conhece muito, acaba tendo essa confusão. Sim. E quando a pessoa tem interesse em fazer uma harmonização facial, eu tenho esse sonho, eu gostaria muito de fazer, como é que funciona, né? O paciente chegando lá no consultório da doutora Jordana, como é que é? Bom, primeiro de tudo, eu sempre pergunto pro paciente o que ele, justamente isso, o que ele acha que é, né, a harmonização. Porque dentro da harmonização, parece que é um procedimento único, mas a gente tem muitos procedimentos para fazer, né? E dentre eles, como a nossa face, ela tem diversas camadas, então a gente tem muitas áreas para tratar, desde a parte óssea até a pele. Então a gente tem que entender o que você quer tratar. Então não significa que às vezes a gente vê aquela coisa de exagero, mas vai ficar exagerado? Mas se você precisa só de um tratamento de pele, não vai ser utilizado preenchedor, por exemplo, né? Entendi. Então a gente tem que ver qual que é a queixa do paciente, o que você quer melhorar. Ah, ele tem uma olheira, ou ele tem... Então, enfim, a gente Pra olheira tem que... também dá pra... Tem, Olha. Então a gente consegue entender o que ele quer. Esse eu acho que é o principal ponto, entender a queixa pra gente conseguir traçar um plano de tratamento. Então são várias as alternativas de procedimento que a gente pode fazer, desde um peeling até um preenchimento, um bioestimulador. São vários procedimentos, né? E o que é o Então, mais procurado, assim, que é campeão? Na minha clínica é o preenchimento labial. É mesmo. Esse tá super em É o alta. que, mesmo sem, assim, querer, né, é uma coisa que mais aparece. Eu digo sem querer, assim, que não foi o que eu, né, esperava que seria, né? Mas todos os dias, pelo menos 2, 3 preenchimentos labiais eu faço. Então, é sempre. É o carro-chefe, É a o galera carro-chefe, gosta. todo mundo. Aquele sonho daquele bocão maravilhoso, né? Hoje em dia é acessível, né? Pra todo mundo. Agora, doutora, como é que a gente pode fazer pra ter um resultado ali de acordo com o que a pessoa sonhou, né? Então, pra ter aquele resultado bem lindo, bem natural. Como é que é? Antes de tudo, imagino que um bom profissional como você é, né? Sim, mas eu acho que a gente respeitar a anatomia do paciente, né? Porque muitas vezes até tem alguns pacientes que querem esse exagero. Mas é o nosso papel, né? Informar e falar, olha, pro teu formato de rosto não vai ficar legal, né? Então a gente tem que... O nosso senso estético, enquanto profissional, tem que passar por cima e falar pro paciente, né? Então, olha, a gente tem que fazer dessa forma, vamos respeitar a anatomia para ficar certinho e ficar, né, realmente natural. Vai dar o volume, mas sem extrapolar a anatomia mesmo do lábio. Agora, ou de qualquer outra estrutura ali. Já teve alguém que mesmo, doutora falando, né, sem revelar muito as pistas, mas mesmo a doutora falando, não vai ficar muito bom, vamos fazer assim para ficar uma coisa mais natural. Tem gente que insiste ainda que você tem que explicar mesmo pra pessoa? Na verdade,
verdade, normalmente chega com a foto, assim, né? Chega, às vezes, principalmente do Instagram, né? Que pega de influencer, vídeo, famosa. Eu quero ficar assim. Então, é até difícil a gente conseguir, né, reproduzir, porque realmente a gente vai ali seguindo. Mas acontece, tem pessoa que quer, e daí eu fico, não, mas vamos fazer um pouquinho diferente. Calma lá, né? Assim. Porque afinal de contas, a pessoa, a gente que é leigo, né, nessa área, você vê uma foto e fala, eu quero fazer igual, quero ficar assim também. Muitas famosas, né, fazem os procedimentos, então o pessoal chega com fotos também para comparar. Sim, acontece bastante. Mas a gente conversando, a gente consegue mostrar, né, que não é, né, dessa forma. Então a gente vai conduzindo para ficar. Porque eu acho que o mais interessante não é que a pessoa olhe no rosto e veja assim, nossa, ela fez tal procedimento. Eu acho que o mais interessante é a gente sair na rua, nossa, você tá mais bonita, Pri. O que você fez? O que aconteceu? O que aconteceu aí? Eu acho que esse que é o esquema. Esse é o resultado bom, né? Legal. Só não fiz nada. Não é natural, é assim mesmo. Acordei assim, pleníssima. E além dos lábios, o que o pessoal tá querendo também, né? Qual que seria o segundo colocado? O segundo é mais a questão de bioestimulador, que é a flacidez de pele, né? A questão de colágeno. Então, a gente sabe, né? Que depois dos 30, o colágeno vai diminuindo, então... Sim. Não tem como. Não tem um procedimento a mais, assim, que realmente entregue tanto valor quanto os bioestimuladores. Então, a gente consegue bons resultados que esse não muda em nada o formato facial, né? Ele melhora a qualidade da pele, devolve realmente o colágeno que a pele precisa. Então, grandes famosos, até homens, né, que têm ainda um receio de fazer, embora já tá um pouco menos, mas muitos homens fazem o bioestimulador justamente por isso, para ficar mais novo, mas sem mudar muito as características faciais. O que é o bioestimulador, assim, só pra gente tentar entender, assim, como é que é esse o bioestimulador é um procedimento injetável no rosto mesmo, mas a gente consegue fazer o quê? O próprio corpo, ele é capaz de produzir o colágeno através dessa injeção de bioestimulador, né? Então, quando a pele começa a ficar um pouco mais elástica, a gente puxa a pele, vê que ela tá molinha, ela fica mais tendenciosa a dobrar. Então, essas dobras causam as ruguinhas, além de ficar um aspecto mais molinho mesmo da pele, né? Então, com o bioestimulador, a gente consegue fazer um efeito lifting, assim, ele fica uma pele mais firme, mais viçosa, mais brilhante. Então, é mais nesse sentido, fica muito bom. Que legal, e a doutora falou também dos homens, acho que é bom a gente falar também nesse sentido que isso tá mudando, né? Esse mercado, ele tá mudando, né? Os meninos também querem investir em beleza e devem também se cuidar, se amar. Sim, ou não é verdade? Sim, é o que a gente tava falando no início, né? De autoestima. Então, eu acho que, mais do que tudo, até quando eu entrei pra essa área, assim, eu ficava meio assim, ai meu Deus, mas eu vou trabalhar com beleza. A gente fica meio assim, como que a gente vai falar sobre uma coisa? Mas realmente, quando a gente vê os pacientes saindo de lá e se sentindo bem, se olhar no espelho, ter autoconfiança até pro trabalho. Você chegar no trabalho mais confiante e tudo mais, então fica muito mais interessante. Então, eu acho que é muito importante realmente a gente ter essa autoestima e para uma satisfação até mesmo psicológica, porque influencia bastante. Então, a gente se sentir empoderados, né, sentir bem é muito, muito importante mesmo. É muito importante, porque às vezes, né, tem muita gente que julga, fala, vai fazer, não precisa, pra quê? Vai gastar dinheiro. Mas você sabe que isso tá muito conectado, né? Muito ligado realmente a essa questão da nossa mentalidade. Às vezes a pessoa tem algo ali que, por conta da aparência, ela fica presa, ela deixa de fazer alguma coisa. Então, se hoje nós temos esses recursos, né? Um deles, a gente tá falando hoje, que é a harmonização facial, né? Com especialista, por que não mudar a vida, ter a qualidade? Porque através da tua profissão, você transforma vidas, né? Com certeza. Você percebe isso, né? Com certeza. Isso é demais, né? E foi até por isso, quando eu saí, né, da odontologia, que eu comecei, que eu queria a ortodontia, na realidade, que é essa parte facial mesmo, né, também. Que muito embora a gente pense que a orto ali é só o dente, né? Mas ela mexe toda a estrutura facial e ela, realmente, a harmonização, ela acaba casando muito com isso. Então, às vezes, uma estrutura que ela não tem, por falta de estrutura óssea mesmo, que com a orto não dá conta, né, a gente não consegue fazer uma projeção, a harmonização vai lá e ela refina, né? A gente consegue fazer pontos de melhoria, né? Então, ela casa muito bem ali com essas especialidades. Então, é muito legal. A gente consegue fazer. Eu já vi até situações assim, né? Mas a doutora já deve ter visto muitas também no consultório de pacientes que, quando vem o resultado, ficam emocionados, assim, né? Parece que realmente aquilo muda a vida, transforma, dá aquele que às vezes ela tem algo, que nem eu mesma, falando por mim, né? Eu tinha muito problema com a minha olheira. Era uma coisa que desde criança, era uma coisa
coisa que eu realmente sofria. Ninguém entendia, não, mas era uma coisa que me deixava extremamente triste. Mexe, né, com a pessoa, Mexia né? mesmo comigo. E quando eu comecei a fazer, eu até tinha uma forma ali da minha olheira que era bem difícil de tratar. E eu comecei a estudar, eu vou conseguir. Quando eu consegui, que eu fiz em mim ainda. Aí eu Você fiz... mesma que... Daí eu peguei e fiz, eu falei assim, eu não acredito. Nossa, mas melhorou assim, fiquei muito feliz. Então é um detalhe às vezes, sabe? Não é assim, ai meu Deus, eu vou lá pra colocar mandíbula. Não, às vezes é um detalhe que vai te deixar feliz, né? Não, e reflete em outras partes da nossa vida. Na questão do trabalho, na questão amorosa, principalmente dentro de si. Você se olha e fala, olha que maravilha, agora não tem mais olheiras. Autoconfiança, né? E esse tratamento da olheira aí, que tratamento que é esse que você tá falando? É preenchimento também. Ah, é o preenchimento, que legal. No meu caso, eu tinha bolsinhas, né? Sabe assim, quando fica aquelas bolsinhas embaixo dos olhos. Então, eu fui vendo, analisando que era um pouquinho de falta de osso nessa região bem embaixo. Então, eu tinha ela bem atrófica, assim. Daí, eu consegui reestruturar ali e ela fica mais posicionada. Então, a gente pensa, né? Às vezes, não, só vou conseguir com uma cirurgia pra remover aquela gordurinha. Mas não, a gente consegue camuflar com o ácido hialurônico. Nossa, então, são várias as regiões que dá pra... Nossa, sensacional. E isso numa vez só que consegue esse resultado? Ou o paciente precisaria voltar, dependendo do procedimento? Normalmente, como é que é? Na olheira eu gosto de fazer em mais sessões. Não faço em sessão única, porque é uma região que a pele é bem fininha. Então, é bom a gente dar o tempo pro paciente voltar pra casa, dar o inchaço, né? Que a gente sabe que independente vai dar um inchacinho ali de pelo menos uns 4 dias. Pra depois ele voltar e eu ver realmente o quanto eu consigo colocar ainda, né? Pra não colocar tudo de uma vez e daí possivelmente dê um edema posteriormente, né? Então a gente cuida com isso, sempre, né, para menos, pra gente conseguir acrescentar depois, né? Não colocar tudo numa sessão só. E aí o cuidado que esse paciente precisa ter quando ele faz algum tratamento como esse, assim? Tem alguma restrição? Como é que é a recuperação, assim, no geral? É muito tranquilo, porque assim, o ácido hialurônico principalmente, ele é totalmente biocompatível, né? Então eu acho que é uma coisa importante de falar. Todos, vamos supor assim, de riscos que muitas pessoas têm, né? Mas quais são os riscos? Eu acho que a gente tem que sempre conversar com o paciente, de forma geral, para o paciente entender e ele poder nos trazer, olha, vamos supor, eu tô com um inchaço que tá mais do que deveria, para eu saber e ele poder voltar ao consultório, né? Porque muitas vezes as pessoas ficam com esse medo, mas não... Por quê? Porque não avisou o profissional, passou o tempo que não deveria. Então, a gente tem que ter esses cuidados assim. A gente sempre passa os cuidados pós-operatórios ali, né? A gente não pode esquecer que, apesar de ser estético, a gente tá indo numa consulta médica. Então, a gente tem que estar sempre cuidando, contar de doenças, antecedentes, tudo bem certinho, pra gente fazer tudo com segurança, que não vai ter maiores complicações. É bem tranquila, a recuperação é tranquila. 3, 4 dias, vida normal. Então, só alegria depois, só alegria, curtir. só tirar muitas selfies. Tirar muitas selfies e aproveitar, né? O que fez, doutora, você ir pra essa área, assim? O que chamou você pra essa área? Menina, olha, eu vou falar que na realidade eu queria ser psicóloga. E esse é um dos pontos que nas minhas consultas nunca leva menos do que 2 horas por avaliação, principalmente. Porque eu gosto muito de ouvir as pessoas. E nessa de ouvir todo mundo, eu consigo interpretar o que realmente ela tá querendo. Às vezes não é um fim estético, isso eu acho muito legal. Já saiu pacientes de lá que não fizeram o procedimento. Que embora seja, né? Você teve essa mas percepção. que eu tenho que às vezes não é o que ela quer. Então, eu gosto muito de ouvir as pessoas. Isso é uma coisa que eu realmente gosto, é de mim. Então, quando eu comecei a fazer, eu sou muito vaidosa, gosto muito. E como eu falei, né, eu gostava muito dessa parte da ortodontia. E daí, na harmonização, eu consegui ver esse complemento, que eu já gostava bastante. Então, eu já tinha amigos ortodontistas. E eu consegui ir para essa área realmente como complemento mesmo, né? Pra gente conseguir, tanto eu poder conversar com pessoas, que eu amo pessoas. Então, poder conversar é excelente. E essa parte estética que eu adoro, né? Por eu ser bastante vaidosa. Então, eu gosto desse tratamento. Então, eu acho bem interessante. Casou bem ali. Conversar. Esse é um ponto muito importante que você tá falando. Porque quando você chega numa consulta assim, né? Que é algo tão sério, que é a tua imagem, né? Que é a tua autoestima, a tua autoconfiança. Você chega ali e você é acolhido, tem um atendimento humanizado, alguém está te ouvindo. Nossa, é totalmente diferenciado, né? Eu vejo que tem, às vezes, muitos pacientes que eles falam, nossa, isso eu nunca falei pra nenhum outro, já fiz várias avaliações, mas pra você eu consegui me abrir. Daí a gente consegue perceber sinais,
assim, que a gente, às vezes, leva um rumo totalmente diferente, sabe? E eu adoro isso, porque realmente, pra mim, é essa parte que me completa, sabe? Pra eu ver que realmente a pessoa tá à vontade, que ela vai fazer realmente feliz de estar fazendo aquilo, não simplesmente por uma imposição da sociedade, né? Que isso eu acho que muitas vezes as pessoas, né? Ai, não, mas eu vou fazer porque o fulano fez. Não, né? Tem isso. Eu acho que é uma coisa que melhora a sua autoestima, mas a gente tem que ver por trás disso também, né? Então, não fazer simplesmente porque as pessoas estão falando que tem que fazer porque tá na moda. Eu acho que não é por aí. Então, a gente tem que realmente interpretar. Vale a pena? Você vai gostar? Vai se sentir bem? Ou tem alguma coisinha que a gente pode melhorar aí na parte psicológica ainda? Isso eu acho muito importante, porque a gente vê grandes casos, eu não vou citar nomes, né, mas de famosos, que às vezes a gente vê alguns exageros, que a gente vê na vida profissional daquela pessoa, na carreira dela, ela sofreu tanto na vida, e que ela acaba buscando, às vezes, na beleza, uma coisa que, será que é isso? Então, eu acho que, claro, né, eu tô falando, né, dessa parte, mas eu acho que é importante, sim, a gente ter esse discernimento do que realmente é válido pra gente. Então, eu acho que não dá pra extrapolar alguns limites. O exagero, às vezes, eu acho que mora aí, sabe? Nossa, isso é maravilhoso o que você tá falando, né? Realmente, tem alguns casos que a gente percebe, tá na mídia, né? Não precisa nem a gente falar, todo mundo sabe, né? São alguns casos que vêm aí, e você sabe que isso é muito, que você tá falando, faz a gente pensar. Às vezes a pessoa tem um vazio ali, não consegue preencher esse vazio e começa a ir pra essa parte não só da face, mas de tudo. Cirurgia, compras, começa a tentar, né? Aquele suprir algo preencher, né? Isso, de ter esse atendimento diferenciado, que aí você consegue perceber. Falar, vamos conversar melhor, né? Eu acho muito, muito interessante mesmo a gente ter esse feeling, né? Nossa, é essencial. E já teve situações assim que realmente você conseguiu transformar a visão dessa pessoa, fazer talvez outro procedimento que não era isso. Depois, em outro momento, ela voltou. Mas eu acho que a gente tem que estar, inclusive espiritualmente falando, assim, bem e conectado, porque até é um procedimento mesmo, que nem eu falei, a gente tem que estar com a saúde em dia. Então, se a gente não tá com a nossa parte, né? Mental, né? A gente tem que estar tudo bem, tudo integrado, né, pra fazer. Então, muitas vezes eles já voltaram em outro momento, quando já estava melhor, e falou, não, mas agora chegou o meu momento, agora eu vou fazer porque eu realmente quero. Agora eu estou preparado pra fazer, então agora a gente vai fazer. Que legal. Isso é importante, porque acaba que fica aquela coisa assim, né, da cobrança, da imagem, tudo, e fica um efeito manada, e todo mundo quer fazer igual, mas nós temos que entender que somos seres únicos, né? Exato. E cada pessoa tem as suas dores, as suas alegrias, a sua imagem, e esse que é o grande diferencial de cada um, né? Com certeza. E aí você consegue visualizar isso, né? E o pessoal volta e aí fala, não, agora eu tô bem, agora eu vou fazer. Agora é o momento. Que maravilha. A doutora atende em Curitiba, né, doutora? Atende em Curitiba, né? E você viaja também na região ou não? Então, por exemplo, se quiser, você vem aqui em Ponta Grossa, Irati. Então, em Irati a gente até tá vendo que o meu marido é de lá, né? E daí a gente tá vendo pra eu fazer uns atendimentos lá em Irati também, que já tem um pessoal que também, até, né, pelo Instagram tudo, hoje em dia é tudo tão rápido, né? Que nem daqui Irati foi 1 horinha, Curitiba também, então é tudo muito rápido. Então, teria essa disponibilidade pra gente fazer atendimento em outras cidades. É legal, porque a pessoa assistindo, ouvindo a gente, tem essa vontade de fazer alguma coisa, mas fica com receio devido a outras situações. Então, a importância de ter um profissional diferenciado também, eu acho que significa muito nesse procedimento, do que você quer fazer. Isso faz toda a diferença também, né? Você saber com quem você está indo, né? Pesquisar um pouquinho, conversar antes, chegar e fazer a avaliação, a importância da avaliação, né? Já faz a avaliação e já faz o procedimento, ou primeiro a pessoa faz uma avaliação, daí em outra oportunidade volta a fazer? Depende do procedimento, assim. Normalmente eu peço, alguns procedimentos a gente até consegue. O Botox, principalmente, que daí a gente é mais tranquilinho ali, a gente já pode fazer no mesmo dia. Mas alguns eu posso deixar pra outra sessão, depende do caso ali. Cada caso é um caso, né? E o Botox? Qual que é a importância? Por que é bom Botox? O que ele faz? Então, o Botox, na realidade, a toxina botulínica. Ele é preventivo, né? Isso também é engraçado, porque muitas vezes chega paciente assim mais velho, ou mesmo, né, novinho, que daí o pai ou a mãe fala, não, mas você ainda é muito novo pra fazer. Mas aí que esse o momento. É esse o momento. Né? Enquanto ainda não marcou, né? A gente tava falando, né, que o Botox, ele é mais muscular. Então, a ação do nosso músculo, eu vou aproveitar que eu não estou com Botox ativo. Então, ó,
Quando a gente faz o movimento de O meu também não tá levantar a ativo, sobrancelha, posso fazer. travar. Então, esse movimento é que nem uma folhinha de papel. Conforme a gente dobra e desdobra a nossa pele, ela vai fazendo a ruga, né? Então, quanto antes a gente evitar, né, que essa pele fique dobrando, que o Botox vai fazer isso, né? Ele vai travar temporariamente a nossa musculatura, fazendo com que não faça ruguinha, né? Então, por isso que é tão importante fazer antes. Porque se vier com muito, né? Quando a ruga já tá feita, o Botox já não dá mais tanta conta, né? A gente já tem que partir para outros procedimentos. Então, quanto antes começar o Botox, com certeza é melhor. Na casa dos 20 e poucos ali, já começa um preventivo. Vai depender da indicação, né? Se tem essa força muscular, que eu sempre dou um exemplo lá no Quem é meu muito Instagram, que eu expressivo, sempre né? mostro. A minha mãe tem 63 anos, não faz uma marquinha. É mesmo? Então, é indicação. Tem paciente de 20 que vai precisar, vai ter paciente de 60 que não vai precisar. Depende da pessoa. Eu sou muito expressiva, então tudo já marca, e já, o papel já vira assim, ó. E você já faz também. Eu comecei a fazer quando eu tinha 25 anos, comecei a fazer e fui fazendo, só que agora já venceu. Quanto tempo ele fica? Um ano, né? Não, 6 meses, né? De 4 a 6 meses. Mais ou menos essa é a média, assim. E aí você tem que fazer logo em seguida ou precisa dar um espaço? Como é que faz? Assim? Sempre esperar pelo menos 6 meses. Eu falo que, apesar, né, do Botox aí estar bastante tempo no mercado, eu acho que 6 meses é um tempo seguro da gente refazer a aplicação. Antes disso, eu já acho que não tem tanta necessidade. Além das rugas, assim, né? Que é o que a gente mais conhece, né? Quando fala em Botox. Eu já vi também, doutora, eu queria que você contasse pra nós. Eu já vi também Botox no uso da qualidade de vida, digamos assim, na saúde, assim. Dor de cabeça. Eu já vi outras aplicações. Formas, ele, na verdade, o Botox começou assim, né? Ele na verdade, para contrações musculares, né? Então, por isso que ele é tão seguro, inclusive, para criança. Porque era usado, né? Para crianças que tinham espasmos e tudo mais. Então, o Botox, na realidade, é para isso. E daí acabaram descobrindo numa aplicação, né? Assim, que daí dava certo para as rugas também. Mas, né? Puxando para essa parte odontológica também, né? Que daí seria esses pontos mais de masseter, que é essa região que a gente morde, né? Então, tem muita dor, apartamento, bruxismo. Ou pontos até na nuca, para pacientes que têm bastante cefaleia, que é a dor de cabeça, né? Então, a gente consegue tratar esses pontos para dor. É bem interessante. Até dores aqui mais no trapézio, regiões assim das costas. Daí, a gente vai nos pontinhos que tá com a dor, a gente paralisa e fica uma qualidade de vida mesmo, melhora bastante. Porque a gente conhece o Botox quando fala assim, mais a estética, né? Não sabemos tanto dessa questão assim, quando envolve mais a saúde mesmo, né? Tem também correção de sorriso, né? Eu já tive uma amiga minha que fez para corrigir o sorriso gengival. Também é possível. Também é possível. Todas as musculaturas que daí é de sorriso, né? Então, conforme a gente sorri, tem algumas pessoas que têm o músculo mais ativo, então ele levanta muito e acaba expondo, né, a gengiva. Então, você consegue aplicar, ele dá uma relaxada e não aparece. Quanta coisa, então, você viu, né? Muita coisa. Por isso que eu falo que tem muitos pacientes, quanto que é a harmonização facial? Minha filha, daí tem que ver o que Não tem como a gente saber, né? São muitas coisas, desde um ponto para o sorriso gengival, então... Tem que avaliar, né? Muita coisa. Não tem como fazer uma tabela, né? Porque são muitas coisas, são né? Muitas coisas. E aquele, eu também não conheço muito, mas aquele que é um fio? O fio. Como é que é esse aí? O fio, ele também é um bioestimulador. Isso também acho interessante falar. Porque ele leva o nome de fio de sustentação, né? Isso, esse nome. Então, as pessoas acabam achando que essa sustentação é o que vai fazer a pele puxar. Mas, na realidade, a sustentação, né, que a gente tem é pela formação de colágeno, que é a mesma coisa que a gente estava conversando antes. Então, assim, o fio em si, ele vai começando a ser absorvido e conforme esse fio vai sendo absorvido, o colágeno vai sendo produzido. Então, esse efeito lifting que ele dá é bem rápido, é bem temporário. Então, eu falo assim, eu prefiro muito mais os bioestimuladores injetáveis, os líquidos, que eu consigo espalhar melhor na face. Então, os fios mesmo de tração ele não tem nada. Ele, na realidade, ele bioestimula. Então, como eu falei, a sustentação se dá pelo colágeno que ele forma. Então, a gente consegue... Eu também entendi, fala fio de sustentação. Você imagina, sei lá, que o fio vai ficar segurando, né? Mas é um fio tão fininho que ele não consegue dar conta de segurar por tanto tempo, né? Então, tem alguns pacientes que às vezes tem alguma festa, por exemplo, ele quer fazer por um lifting mais instantâneo ali, dá certo. Mas a longo prazo, os líquidos, né? Eu vejo muito mais resultado.
a longo prazo. Que região que daria pra colocar os fios? Os fios? Como a gente consegue fazer nas sobrancelhas, né? Que daí é aquele Fox Eyes, que daí dá pra trazer a sobrancelha um pouquinho mais pra cima. Estava bem alta, né? Falava muito do Fox Eyes, não sei se ainda tá. Ele ainda faz bastante. É que antigamente eles faziam muito mais aqui no meio da sobrancelha e ficava aquela sobrancelha muito arqueada, né? Agora, hoje em dia, a gente já faz sutil. Mais no cantinho, só pra nascer assim, é sobre isso. E o narizinho, também dá pra mexer nessa questão da harmonização facial? Tá. O nariz, na realidade, a gente tem que ver mais ele de perfilzinho, né? Então, a gente consegue mexer ele em questão de quando o nariz é muito pra baixo, assim, né? Que daí a gente consegue elevar ele. Quando tem aquele ossinho, sabe? Que fica saudadinho aqui. Que daí a gente consegue melhorar deixar mais alinhado, né? Mas é mais nesse sentido. Se for em lateralidade, assim, daí a gente já não mexe tanto. Porque é um truque de luz e sombra, a rinomodelação, né? Então, a gente faz alguns pontos de luz pra fazer essa suavização do nariz. Então, se ele for mais larguinho, daí já seria mais uma cirurgia plástica mesmo, né? Daí mas a gente vê bons resultados, né? Através da harmonização, né? A gente vê muitas mudanças assim, né? Não, ele dá um resultado muito bom. Mas eu digo assim, no sentido de lateralidade, né? Mas de perfil, assim, a gente consegue excelentes resultados. Fica bem legal. Que legal, né? Você posta muito também nas suas redes sociais. Compartilha, né? Com o pessoal, quem quiser ver, né? Os resultados. Hoje a rede social para você, enquanto além, né? Da tua área de atuação, você é uma empresária, né? Sim. O que significa para você estar nas redes sociais hoje, assim, nesse universo? Qual que é a importância? É muito importante, né? É muito importante porque eu acho que é o meio da gente se comunicar com os pacientes e eles com a gente, né? Então, é justamente isso que a gente está conversando aqui, é ter essa troca, né? A gente conseguir se conhecer. Então, a partir de lá, eles conhecem nosso dia a dia, né? Eles veem a importância, né? Justamente no meu jeito de ser, ver como eu vejo, né? A vida ali. Então, isso facilita muito. Tanto que a maioria dos meus pacientes que eu tenho, assim, é das redes sociais. Então, eles hoje aparecem muito das redes sociais. Uma super ferramenta, assim. Que legal. É muito importante. E como é que você organiza daí a tua vida? Lá, doutora, redes sociais, tudo isso, como é que você consegue organizar? Eu confesso que não é fácil, não. Tem dias que a gente fica meio... Né? Tem que ficar abastecendo conteúdo e o pessoal quer ver. Aí, se você posta um antes e demora muito pra postar o depois, o pessoal já fica ansioso. Sim. Cadê o resultado? Como é que você administra? Até mesmo dos pacientes, você não postou meu caso ainda. Eles gostam da... Alguns sim, alguns pedem que não, né? Alguns já são mais reservados. Não posto meu caso. Não quero ser visto, mas tem uns que não gostam. Eu vou dizer que não é fácil, assim, pra mim, administrar as redes sociais. Tem fases que a gente tá mais ativo ali, né? Você quer tá postando mais, tem fases que nem tanto. Mas é assim, mas né? É assim, Rede social é assim, né? O algoritmo também não ajuda muito, né? Aí não entrega, às vezes, aí de repente vai, daí a gente se anima. Não dá pra desistir, né? Mas é muito importante a gente trazer isso também, né? De estar presente ali na rede social, porque é um meio das pessoas tirarem dúvidas, até mesmo quem tá vendo agora e quiser conversar, chamar a doutora, pode chamar por lá, né? Com certeza, estaremos à disposição. Qual que é o teu arroba mesmo? A gente vai deixar aqui também. doutora.jordana Nogueira. DRA, né? Abreviado. Joia. DRA. Vamos deixar Jordana Nogueira. Jordana Nogueira. Vamos deixar também na descrição desse vídeo aqui, pra você também já seguir, já ir acompanhando. Você põe caixinha também, às vezes, lá pro pessoal poder mandar as dúvidas. Qualquer dúvida, isso, mas até me chama no WhatsApp, a gente conversa. Tem lá, né? A gente consegue que maravilha. conversar. Doutora acessível, maravilhosa. Qual que é a dúvida mais frequente, assim, no consultório, quando chega, ou até mesmo nas redes sociais, que o pessoal pergunta? É campeã essa. É campeã. Eu acho que realmente o exagero. Isso não tem dúvida. Assim, eu quero muito fazer, mas vai ficar exagerado. Como é que vai ficar? Tenho medo, isso acontece. Muito. Esse é o principal. Todo mundo que chega sempre vai questionar isso. Isso não tem dúvida, que sempre... E aí, como é que a doutora faz? Por exemplo, vamos simular. Eu cheguei lá e falei, doutora, eu queria colocar um pouquinho, assim, uma boca natural, mas eu tô com medo, porque eu vi a fulana lá. E agora? Como é que você fala daí pro teu paciente? Como é que é? Então, eu acho que a gente sempre mostra as quantidades, que eu acho que isso é bem importante também. Então, se a gente mostrar uma seringuinha de 1 ml, é muito pouquinho, gente. Então, imagine aquela seringa de 10 ml, é muito pouquinho. Então, claro, eu acho que eu já tinha até comentado sobre isso, você acompanhar, ver o senso estético, né, do profissional. Muitas vezes, né, porque tá muito em alta a naturalidade. Então, isso não é tanto mais um diferencial. Mas, então, eu acho que o mais importante é a gente conseguir ver. Se o profissional já é um pouco exagerado, ele
Já você, né? Você já vê. Dica de ouro. Né? Então, se ele tem o senso estético ali que ele tá falando, não, mas vai ficar natural, e ele não tem a naturalidade, já é alguma coisa, né? E mostrar as quantidades, isso é muito importante. Então, mostrar que realmente a quantidade recomendada, casos, né, de antes e depois já feitos pelo profissional. Então, a gente sempre mostra, olha, isso aqui é um resultado que a gente consegue com tantos ml. Mostrar sempre para que ele tenha uma comparação e fique tranquilo, né? Que é uma margem de segurança, tá tranquilo, não vai ficar exagerado. Existe contraindicação no caso de harmonização nos procedimentos? Como é que é? Sim. Principalmente as doenças autoimunes. Então, isso é muito importante até que o paciente traga, que às vezes ele pode ter alguma doença autoimune em investigação, que ele nunca teve, né? Que é subclínico, que a gente chama. Então, isso é muito importante. Tem que sim, mulheres grávidas, né? Claro. Mas principalmente as doenças autoimunes, porque são doenças que elas já combatem a si mesmo. Então, imagina um corpo estranho, né? Que por mais que ele seja biocompatível, se o nosso próprio corpo ele já combate, imagine algo que vai ser colocado. Então, isso é muito importante. Doença autoimune, de forma alguma, a gente pode colocar. Tem que sinalizar tudo pro profissional, sempre, né? Embora seja de nossa, né? A gente que tem que buscar essa informação com o paciente, mas eu acho importante sim que o paciente saiba que ele tem que levar isso, não omitir de forma alguma qualquer doença que ele tem, a gente tem que saber, porque se der qualquer intercorrência, né, a gente precisa entender o que está acontecendo ali. Então, verdade, tem que estar 100% saudável para realizar. Que a gente quer que a pessoa fique feliz, com certeza, bonita, né, satisfeita. Então, tem que informar tudo, né? Com certeza. A partir, assim, do pessoal lá, uns 40, 45 anos, essa faixa de idade, quais são os procedimentos mais comuns, assim, agora de acordo com as idades, assim? Tem isso que é meio parecido, as demandas, ou varia muito? Mas ainda vai, porque apesar, né, que eu falei ali do preenchimento labial. Parece muito, né? Já fazem mais as novinhas, mas o nosso lábio ele começa a reduzir de tamanho conforme a gente vai ficando mais velho, né? Tem isso mesmo? Ele vai diminuindo. Pode reparar, assim. E o nariz diz que aumenta, né? Aumenta. Aí fica com a boca pequena e narigudo. Fica menorzinho, né? Fica pra baixo. Ainda bem que temos harmonização, né? Mas o mais, realmente, ainda para um público ali 40 a mais, ainda assim é o preenchimento labial e o bioestimulador, com certeza. É campeão. Campeão em todas as faixas. Em todas as faixas etárias. E as senhoras, aí tem senhoras no nosso canal aqui assistindo, as senhoras lá 60 e poucos anos, assim, é um público que também tem buscado esse interesse? Sim, como é que tá sendo isso hoje no mercado? Elas procuram bastante, mas daí a gente já tem essas abordagens diferentes, né? Porque geralmente a gente já tem uma pele um pouquinho mais madura, que só o bioestimulador ou só um preenchimento ele já não dá conta, né? Então a gente já pode pensar por um peeling de fenol, não sei se você já ouviu falar. Não, o que é isso? Mas são alguns peelings de retração que a gente consegue fazer, realmente ele descama um pouquinho mais, já é um procedimento um pouquinho mais agressivo, mas que a gente consegue uma descamação da pele melhor. Então, para um público mais velho, a gente tem que já partir para um procedimento mais assim, né? Que daí a gente consegue fazer essa descamação. Para daí sim reestruturar, né? Então, toda aquela questão óssea que eu falei antes, a gente vai perdendo osso conforme a gente envelhece. Então, todas as partes ósseas que vai fazer, que realmente é a nossa sustentação, né? Então, tá tudo em dia sempre por conta do osso, que tá segurando tudo ali, gordura, ligamentos, enfim. Mas, então, a gente tem que estruturar tudo isso, mas é super possível. Eu tenho bastante paciente mais velha também, que a gente consegue resultados muito legais. Maravilhosas, né? Doutora, e a bichectomia? Tá em alta ainda? Não tá mais? Como é que tá a situação? Porque eu lembrei agora que uma época só se falava nisso, né? Esse é aquele que afina aqui, né? Isso. Como é que é? Eu, particularmente, nunca fui muito fã de fazer. Porque é um procedimento que realmente ele é novo, digamos assim, né? Não tem estudos a longo prazo da importância da bola de Bichat, né? Ao longo dos anos. Então, além de tudo, a gente não tem como saber se ele realmente vai impactar no envelhecimento no futuro. Algumas pessoas afirmam com convicção que isso vai acontecer, mas não é uma verdade absoluta. Também coisas porque, assim. Na realidade, a bola de Bichat, ela está presente no nosso corpo para quando a gente é bebê, né? Para a gente fazer a sucção. Então, para isso que ela está presente no nosso rosto. Então, assim, no grau de envelhecimento ainda não tem comprovação. Mas, por outro lado, é uma cirurgia. Então, eu particularmente já não gosto tanto de fazer bichecto. Apenas se o paciente tiver, por exemplo, morde a bochecha muito, que geralmente é a região da bola de Bichat. Nesse caso, eu realizo. Mas para fim estético, exclusivamente, eu não indico.
Hoje em Então, dia a eu não gente não tá faço ouvindo muito. falar muito mais, Não, né? não. Eu acho que veio também essa onda de informações, essa questão de, depois que envelhecer, levantou-se esse tema também. Isso. Eu tenho a impressão que o pessoal deu uma parada, É. mas era muito, falava-se muito, Aham. assim, né, sobre a Eu bichectomia, né? nunca fui muito fã, assim. Eu acho que tem que preservar. Porque, apesar de tudo, né, todos os procedimentos que eu faço são todos reversíveis, né? Não tem nada Boa. que fique, né, permanentemente. Então, ele tem o tempo de ação, ele vai acabar. Ou se eventualmente, qualquer coisa, ou não gostei, ou realmente teve alguma coisa que eu precisei remover, remove. Agora, a bichectomia tirou, Não tem o que fazer. né? Não dá Então, pra colocar outra Pra coisa. colocar outra coisa. Daí já era. Então, por isso que eu gosto tanto dessa área, porque eu acho que, né, pensou em algo que vai durar pra sempre, foge. É verdade. A eu gente não tem tinha que ter pensado um por tempo esse de lado. ação, assim, né? Então, essa é uma segurança muito importante, o tempo de ação, né? E fora que, não sei como que seria também uma recuperação, não faço nem ideia, mas É bem uma tranquilo, cirurgia, né, você falou. mas é tranquilo, assim, né? A gente tem bons resultados, mas eu, particularmente, assim, enquanto profissional, eu não gosto muito, não. Quando a gente fala de harmonização, você falou do botox, falamos dos fios de sustentação, de várias coisas que envolvem agulhas. Tem gente que tem medo, mas tem muita vontade de fazer esses procedimentos, né? E aí, como é que faz? Dói, não dói? O que dá pra fazer pra amenizar, né, esses impactos, digamos assim, pro paciente? Bom, tudo é anestesiado, né? Então, a gente não trabalha Maravilha. com nada sem anestesia. E tem algo que eu ainda não trouxe, mas que até uma paciente minha que me falou que eu acho que seria interessante, ela falou assim, por que você não coloca um difusor, algum cheirinho assim que acalme pra deixar o paciente mais calminho? Aromaterapia. Que É uma legal. ideia que eu vou essa semana até colocar, que uma paciente minha falou, seria legal. Então, pra dar uma acalmada ali, né, no paciente. Mas com Boa. relação à dor, é bem tranquilo, a gente consegue. Mas esse nervosismo que às vezes a pessoa tem, Eu fico tensa. Mesmo que não doa. Não Você sei. tá ali, né, na você cadeira. fica naquela, né? Eu não posso ver, sabe? Eu não ligo. Se tiver que fazer alguma coisa, injeção, exame, sangue, tudo bem, mas eu não gosto de ficar olhando. Que aí me dá um incômodo, assim. Mas não chego a ter muito medo. Tem gente que tem muito medo que você tem que lidar, assim? Como que você lida nesses casos, Tem bastante assim? medo. A gente vai conversando, né? Eu nunca faço tudo atropelado. Então, a gente tem que ir fazendo bem devagarinho, no tempo da pessoa. Porque ela tá ali, ela quer fazer, né? Então, a gente vai bem devagar. Então, por isso que até eu sempre deixo um tempo bem legal para cada paciente, né? Falei que só no tempo de conversa ali já vai bastante tempo. Então, a gente passa, às vezes... Tem dias que se eu sei, né, que a pessoa já é mais nervosa, eu perco ali. Perco não, né? Eu fico uma tarde com a pessoa para que a gente consiga fazer com tranquilidade, né? Pra dar atenção Pra dar atenção, mesmo, né? porque realmente tem pessoas que são mais nervosas mesmo. E eu entendo porque eu sou uma pessoa nervosa, quando eu sou a paciente. Eu também fico ansiosa. Quando troca de lugar ali, né? E a anestesia, todas as pessoas, elas... como é que diz assim? Funciona rápido? Tem gente que não, porque daí quando a pessoa é muito ansiosa... Então, quando tem o nervosismo, ela atrapalha um pouquinho. Porque daí parece que não vai anestesia. Mas daí a gente vai conversando, vai dando uma aguinha, a gente vai conversando. E no melhor momento, vai anestesiar tranquilo. A gente só faz quando a anestesia pega, né? Senão não tem só anestesia, na verdade, seria o incômodo, entre aspas. Porque o procedimento você não vê nada, né? Mais nada. E tem alguma medicação depois? Claro que depende de cada caso, mas assim, de um modo geral, tem medicações pra ser Mas paciente remédio ou não? pra dor mesmo, né? Se caso ela vier ter dor. Então, eu sempre falo pra ela tomar o remédio de costume, já que ela tenha, né? Ou se por acaso algum procedimento que seja um pouquinho mais invasivo, daí tem que entrar com algum antibiótico, né? Então, mas de modo geral é mais remédio pra dor mesmo. Uma média de uma semana, assim, 4 dias, no geral. 3 dias, 4 dias. Nossa, muito. Hoje em dia, a gente percebe que é tudo muito mais rápido, assim, né? Pra cicatrizar, pra melhorar. É assim mesmo, bem mais rápido hoje em dia? É muito tranquilo. Antes parece que tudo demorava tanto, né? Fazia uma cirurgia, alguma coisa. Nossa, ficava sei lá quanto tempo. Hoje as técnicas são muito modernas, Sim, né? é muito rápido. Você é uma pessoa que sempre tá se especializando, inclusive, Sim. ganhando prêmios. Ai, que legal. É uma área que precisa estar muito assim, antenado. Muda muito? Sim. A gente tem que estar sempre, né? Buscando informações e tudo, porque é isso aí que a gente fala, né? Você vê, há pouco tempo você falou da bichectomia, né? Que estava em alta. Então, a gente tem que estar sempre estudando, sempre buscando artigo científico, buscando curso para se aperfeiçoar, para estar sempre
trazendo maior segurança para o paciente, principalmente, né? E é uma área que não para de crescer. A gente vê as notícias, você que é da área, né? Mas vê que surge isso, surge aquilo, são testes, são novidades, né? Os profissionais, eles têm que estar sempre antenados, porque aí o paciente vê alguma coisa e fala, eu vi tal coisa, já, como é que é? Já tem, e aí você já tem que tirar as dúvidas, né? Isso, já tem que saber. Eu sempre gosto de preservar tudo que a gente já tem por conhecimento e de estudo a muito a longo prazo, né? Então, tudo que chega muito recente, eu sempre sou daquela que eu fico esperando um pouquinho pra sair os artigos realmente de cada coisa. Porque na área, não só da harmonização, na área estética mesmo, se você conversar com qualquer profissional de estética, o que chega, que realmente é uma área que tá muito ganhando destaque, né? Então, se você vai nesses grandes congressos, sempre tem uma tecnologia nova, sempre tem algum... Mas não tem tanto estudo ainda por trás disso, né? Então, eu acho que isso é o mais importante, a gente ter. Eu prefiro, às vezes, fazer realmente aquilo que eu sei que é certeza, que a gente já tem artigo publicado, tá tudo certo, já teve muitos pacientes, do que fazer ali, lançou hoje. Moda. A gente espera um pouquinho, vamos conhecer, vamos esperar. Não só fazer porque é um corpo humano, a gente tá lidando com saúde, vida, né? É uma vida, então não é simplesmente, né, não tô trocando esmalte, né? Então, eu acho que é muito importante a gente ter essa cautela. E aí, o paciente que faz o procedimento, claro que cada procedimento é mas ele tem que voltar, né? É um procedimento que não é, como você falou, definitivo, né? Qual que seria, assim, uma média de... Em média, 1 ano e meio até 2 anos, tá? Que todos os procedimentos que a gente faz tem, né, dependendo da marca, as marcas, elas sim, podem mudar ali a durabilidade. Mas em média, 1 ano e meio, 2 anos pra tá retornando. O Botox, que daí é mais rapidinho, né? A cada 4, 6 meses. Mas os demais, a gente já consegue espaçar um pouquinho mais. Isso é legal, porque aí qualquer coisa a pessoa pode mudar de novo, pode esperar um pouquinho, tem essas possibilidades, né? Isso é legal também, que eles falam assim, mas e quando começar a reduzir, eu não vou ficar de um lado diferente do outro? Não fica, eles né? perguntam, não, mas a gente vai reduzindo ali proporcionalmente, não fica nada. Na verdade, a gente não percebe, volta normal, né? Percebe. Quando a gente não percebe. tô com vontade de fazer de novo. Quando você olha e fala, parece que, né? Você não é aquela coisa de uma hora pra outra, né? É gradativo, né? Que vai acontecendo ali. Adorei, deu pra gente tirar muitas dúvidas, mas se ficou alguma ainda, você pode entrar em contato com a doutora Jordana. Estamos deixando aqui o @ dela, tudo pra você entrar lá no perfil, saber mais. Ela atende na cidade de Curitiba e na capital do estado, mas também eu quero que ela venha mais pertinho da gente aqui também, né? Isso, Ponta Grossa, Irati. Ponta Grossa também. Ai, que coisa boa, né? Senão também é tão pertinho Curitiba, Sim. né? Hoje em dia, vai rapidinho ali, já fica bem lindona, bem lindão, realiza esse sonho como uma profissional que realmente sabe, né, o que tá falando e o que está fazendo. A gente percebeu que ela é diferenciada, né? Na hora de atender, tem cuidado, tem carinho. E é isso que a gente busca. Nós queremos atenção, não é aquela coisa, entra, tchau. Isso. Isso, né? É muito legal. Isso é muito legal de falar, porque isso é uma coisa que os pacientes sempre falam também, desse lado psicológico, né? Mas isso é uma coisa que sempre falam, que a gente vê vários lugares assim, que é assim. Entra o paciente, às vezes nem sabe o nome do... Então, eu sempre acompanho, meus pacientes viram meus amigos de verdade. Eu não vejo a hora que volto pra poder saber, e aí, como que tá, como que ficou? A gente fica acompanhando pelo WhatsApp, a gente troca mensagem, e é uma proximidade muito grande. Eu sempre dou essa possibilidade da gente conversar, porque realmente eu acho isso muito importante. Não é só mais um paciente, não. Eu sei o nome de todos. Não são números, né? Não são números. São vidas, são pessoas, e você é responsável por transformar a vida de cada uma, né? Com certeza. Através da autoestima, desses tratamentos aí que estão aí pra nos ajudar. É ou não é verdade? Doutora, adorei. Passa rápido. Muito obrigada. Né? Eu que agradeço você por fazer parte do nosso podcast, por trazer tanta informação, tirar tantas dúvidas sobre esse assunto que tá super em alta, cada vez mais, né? Que é a harmonização facial. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho. Obrigada a você. Se inscreva aí no nosso canal. Sábado que vem tem mais vídeo novo. Sempre vai ter, todo sábado às 11 horas da manhã. E você pode acompanhar os vídeos anteriores também. Tem muita gente maravilhosa, assim como a doutora que já passou por aqui. Confira todos os vídeos. Aproveite que aqui a casa é sua. Um beijo grande, até a próxima. Tchau, um beijo, tchau. doutora. Até a próxima. Tchau, tchau.